Seja bem-vindo ao canal Disco Livro e Fé, e no sintetizador de hoje estarei dando início à síntese do livro O Mestre dos Mestres, Jesus, o maior educador da história, de Augusto Cury. Quero informar que este canal contém 4 quadros ou 4 programações. Temos o Discoteca Ainda Existe, onde eu mostro os meus discos, falo um pouco sobre a banda, o artista apresentado e sobre alguns álbuns deles. Temos o Sintetizador, onde eu apresento os meus livros, trazendo resumos dos mesmos. Temos o Lado B, onde eu trago reflexões com base em passagens bíblicas. E o Backmasking, onde eu faço críticas a certos assuntos ou acontecimentos, os quais, na maioria deles, eu vivenciei. Você pode entrar na playlist do canal, onde você poderá assistir a estes 4 tipos de vídeos separadamente. Augusto Jorge Cury é um psiquiatra, professor e escritor brasileiro que nasceu em 1958, de origem ítalo-judia, espanhola e árabe, e é um dos autores brasileiros que mais vendem livros. Até o momento, Cury já publicou aproximadamente 45 livros. Esta obra, O Mestre dos Mestres, foi publicada em 2006 pela editora Sextante e é o primeiro de uma série em 5 volumes chamada Análise da Inteligência de Cristo. Nesta série, a partir da perspectiva da psicologia, Cury tenta analisar a inteligência, a personalidade, os comportamentos de Jesus. Este livro possui aproximadamente 190 páginas e é dividido em 13 capítulos, além de prefácio. Peço que curta, comente e compartilhe não somente este, como os demais vídeos do canal, caso goste do conteúdo. Convido-lhe também a se inscrever no canal e ativar o sino de notificações. Augusto Cury desenvolveu uma teoria psicológica e filosófica chamada inteligência multifocal, que estuda o processo de construção de pensamentos, o processo de organização da consciência existencial e da estrutura do eu, os papéis conscientes e inconscientes da memória e a formação da história intrapsíquica, o processo de transformação da emoção e o processo de interpretação e de formação de pensadores. Cury se questionava se Jesus teria sido alguém real ou uma mera invenção, e, se caso fosse real, se teria conseguido dividir a história sem a realização dos milagres, como ele influenciava as pessoas ao seu redor, se havia existido alguém semelhante a ele, e qual grau de prejuízo a ciência teve por não ter estudado e às vezes até negligenciado a pessoa de Jesus. Cury diz que seu objetivo não é fazer um estudo teológico ou defender uma religião. Tanto é que seus questionamentos, segundo ele, eram de caráter científico. Cury faz uma crítica dizendo que o mundo ocidental se diz cristão, mas pouco conhece da mente de Jesus. Se conhecêssemos, teria-se evitado muitas guerras e outros desastres. Dessa forma, Cury culpa as escolas por não estudarem e ensinarem sobre a maneira de pensar, falar e agir de Jesus. Cury diz que a pergunta sobre quem foi Jesus não pode ser respondida totalmente, pois esta pergunta entra em contato com a fé, e como ele pretendeu fazer uma análise psicológica, não seria possível responder de forma exaustiva. Isso porque, segundo ele, onde a fé inicia, a ciência se cala. A ciência depende da dúvida, já a fé da certeza. No entanto, apesar de Jesus falar de fé, ele não rejeitava a racionalidade. Pregava uma fé racional, uma fé com inteligência. Ele levava os outros a duvidarem e a se questionarem antes de crer. Assim, ao crer, deveriam crer sem duvidar. Fazia as pessoas se questionarem em muitas de suas parábolas, ou com perguntas como em Lucas capítulo 5, versículo 23, onde pergunta: que é mais fácil dizer? Os seus pecados estão perdoados ou levante-se e ande?
Ele também tinha metas estabelecidas e sabia exatamente o que deveria fazer, como no capítulo 18, versículo 31 do mesmo livro, onde diz: Estamos subindo para Jerusalém, e tudo o que está escrito pelos profetas acerca do Filho do Homem se cumprirá. O Messias que os judeus aguardavam era um grande líder no sentido político da expressão, além de poderosa influência política para libertá-los do domínio do Império Romano. No entanto, se decepcionaram ao ver em Jesus um carpinteiro humilde e dócil, nascido em uma cidade desprezível como Nazaré e que até aos 30 anos tinha permanecido, de certa forma, anônimo e que não aspirava a nenhum status e poder político. Os judeus desejavam alguém que fizesse uma revolução exterior, mas Jesus propunha uma revolução interior. Cury diz que muitos psicólogos, psiquiatras, cientistas, empresários e outros são equilibrados dentro de seus locais de trabalho, quando estão reunidos, onde se precisa manter compostura por muitos motivos óbvios. Mas, fora disso, apresentam dificuldades para se manterem da mesma forma. Jesus era impressionante porque até em seus momentos angustiantes, ele fala de forma poética, como em Mateus capítulo 8, versículo 20, que diz: As raposas têm suas tocas e as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Jesus passou muitas dificuldades em sua vida. Com menos de 2 anos, já estava correndo risco de morte por Herodes ter ordenado um infanticídio, como descrito em Mateus capítulo 2. Sua família não era rica, era de uma cidade nada simpática. No entanto, essas circunstâncias adversas não fizeram dele uma pessoa amarga, agressiva ou coisa do tipo. Encerro por aqui, mas estarei dando continuidade à síntese do livro O Mestre dos Mestres. Que a paz seja com você e até o próximo sintetizador.